Seus lábios encontraram os meus com uma urgência que me tirou o fôlego. As luzes de Milão brilhavam através das enormes janelas do ateliê, mas tudo o que eu conseguia ver era ele. Vitor pressionou-me contra a parede coberta de rascunhos de croquis, suas mãos firmes segurando meu rosto como se eu fosse algo precioso, algo que ele temia perder. Você não tem ideia, sussurrou ele contra meus lábios, de quanto tempo eu esperei por isso. Seu sotaque britânico tornava cada palavra uma carícia, e eu me vi derretendo sob seu toque. O homem que fazia tremer a indústria da moda com um simples arquear de sobrancelha, agora tremia levemente ao me tocar. Fechei os olhos, permitindo-me sentir o calor de seu corpo contra o meu, o perfume caro que se misturava ao cheiro de café e croques de moda. Minhas mãos deslizaram por sua nuca, sentindo o contraste entre os cabelos grisalhos perfeitamente aparados e a pele macia. Quem diria que eu, Isaiah Williams, um garoto de Detroit que sonhava em criar moda, em vez de apenas admirá-la, estaria nos braços do lendário Victor Ellington, o mesmo Victor que me fez chorar em meu primeiro dia, que exigia perfeição em cada detalhe, que parecia incapaz de sorrir. Mas naquele momento, enquanto a noite italiana abraçava o ateliê e nossas respirações se misturavam, não existia o poderoso editor-chefe da Elite Fashion e seu assistente. Éramos apenas dois homens descobrindo que, às vezes, as costuras mais improváveis podem formar a peça mais perfeita. 3 meses antes, eu estava parado diante do imponente edifício da Elite Fashion em Milão, tentando conter o tremor em minhas mãos. Minha mala ainda tinha as etiquetas do aeroporto. Eu havia saído do avião e vindo direto para a entrevista, temendo desistir se parasse para pensar. Respire, Isaiah. Você consegue. Repeti para mim mesmo, ajustando o blazer azul marinho que havia economizado por meses para comprar. Era minha única peça de grife, comprada em uma liquidação em Detroit. O saguão era como um templo de mármore e vidro dedicado à moda. Pessoas impossivelmente belas e bem vestidas passavam por mim, parecendo flutuar em vez de caminhar. Eu me sentia um peixe fora d'água, mas ergui o queixo. Minha avó sempre dizia que postura era metade da confiança. Isaiah Williams, uma voz com sotaque italiano, me chamou. Siga-me, por favor, Sr. Ellington está esperando. Senti meu estômago afundar. A lenda estava me esperando? Pensei que passaria por várias entrevistas antes de sequer respirar o mesmo ar que Victor Ellington. O elevador subiu silenciosamente até o último andar e fui guiado por um corredor onde cada parede exibia capas icônicas da Elite. Reconheci várias que havia estudado na faculdade, capas que revolucionaram a indústria. A assistente bateu levemente na porta de madeira escura. Entre, ordenou uma voz profunda, com aquele inconfundível sotaque britânico. O escritório era minimalista e imponente. Grandes janelas mostravam a vista deslumbrante de Milão, e no centro, atrás de uma mesa de vidro, estava ele. Victor Ellington não se levantou quando entrei. Continuou olhando para algumas fotos espalhadas em sua mesa, como se eu não merecesse sua atenção completa. Sr. Williams, ele disse finalmente, levantando os olhos. Sente-se. Engoli em seco. Victor era exatamente como nas fotos, mas com uma presença que nenhuma imagem poderia capturar. Na casa dos 50 anos, tinha cabelos pretos com mechas grisalhas perfeitamente estilizados, olhos de um azul profundo que pareciam ler sua alma e uma postura que emanava autoridade. Ele vestia um terno cinza impecável, com uma gravata verde escura que ressaltava seus olhos. Vejo que você se formou com honras em design, trabalhou para pequenas marcas em Detroit e tem um portfólio. Ele pegou uma pasta e folheou rapidamente. Interessante. A forma como ele disse interessante fez meu coração afundar. Diga-me, Sr. Williams, por que a Elite? Por que não tentar Nova York, Paris ou ficar em Detroit criando sua própria marca? Respirei fundo. Era a pergunta que eu havia ensaiado 100 vezes. Por que a Elite não segue tendências? Ela as cria. Porque sob sua direção, Sr. Ellington, a revista transformou a moda de um produto em uma forma de arte. E por quê? Hesitei.
Então decidi ser sincero, porque quero aprender com o melhor, mesmo que isso signifique começar do zero. Algo brilhou nos olhos dele. Interesse? Dúvida? Era impossível dizer. Meus assistentes não criam, Sr. Williams. Eles executam, eles correm. Eles antecipam minhas necessidades antes mesmo que eu as expresse. Estamos entendidos? Perfeitamente, respondi, tentando manter a voz firme. Ele me examinou por um longo momento. Você tem referências impressionantes. Sua pasta mostra talento bruto e parece determinado. Ele ajustou os óculos de leitura. Começará amanhã, 7 da manhã. Não se atrase. Pisquei, perplexo. Eu consegui? Victor arqueou uma sobrancelha. A menos que prefira voltar para Detroit. Não, senhor. Estarei aqui. Obrigado pela oportunidade. Ele já havia voltado sua atenção para as fotos em sua mesa. Bianca lhe mostrará seu espaço. Não me decepcione. Saí do escritório em um estado de choque. Acabara de ser contratado pessoalmente por Victor Ellington, o homem cuja aprovação poderia fazer ou destruir uma carreira, o homem que eu admirava e temia em igual medida. O que eu não sabia naquele momento é que aquele homem frio e distante iria virar meu mundo de cabeça para baixo, de maneiras que eu jamais poderia imaginar. Meu primeiro dia foi um desastre. Acordei às 5 da manhã, nervoso demais para dormir. O pequeno apartamento que havia alugado, a mais de meia hora da Elite, ainda tinha caixas por desempacotar. Vesti-me com o mesmo blazer da entrevista. Não tinha muitas opções, e cheguei 30 minutos antes. O prédio estava quase vazio, exceto por alguns seguranças e faxineiros. Bianca chegou às 6h45, parecendo surpresa ao me ver. Você é pontual. Bom, ela disse com um pequeno sorriso. Victor é obcecado por pontualidade. Venha, vou mostrar seu território. Meu território era uma pequena mesa do lado de fora do escritório de Victor, com um computador e um telefone. Do outro lado havia outra mesa, ocupada por uma mulher jovem de cabelo rosa brilhante. Esta é Lucia, segunda assistente de Victor. Bianca apresentou. Você será o primeiro assistente. Lucia me olhou de cima a baixo, claramente avaliando. Então você é o novo? Ela perguntou, seu inglês marcado por sotaque italiano. Boa sorte. Você vai precisar. Antes que pudesse responder, a porta do elevador abriu, e o clima no escritório mudou instantaneamente. Todos ficaram mais eretos, mais alertas. Ele chegou! Sussurrou Lucia, correndo para sua mesa. Victor Ellington caminhou pelo corredor como se fosse dono do lugar, o que de certa forma era. Não olhou para ninguém até chegar à minha mesa. Meu café? Foi tudo o que ele disse. Olhei para Lúcia, que gesticulou freneticamente para uma máquina de café no canto. Imediatamente, Sr. Ellington, respondi correndo para a máquina. Duplo, sem açúcar, com um toque de leite de amêndoas. Não muito quente, não muito frio, informou Lucia em um sussurro apressado. Minhas mãos tremiam enquanto preparava a bebida. Quando me virei para entregar o café, tropecei no meu próprio pé e derramei metade na manga do meu blazer. Victor me observou com uma expressão impassível, então suspirou. Novo café. E talvez considere sapatos com melhor aderência, Sr. Williams. Meu rosto queimava de vergonha. Fiz outro café e o entreguei sem incidentes. Victor tomou um pequeno gole e fez uma careta. Muito leite. Ele colocou o café sobre minha mesa e entrou em seu escritório, fechando a porta. Bem-vindo à Elite, disse Lucia, me oferecendo um lenço para limpar meu blazer. Não se preocupe, ninguém acerta o café dele na primeira semana. Descobri que Victor tinha rotinas extremamente específicas. Ele queria as capas das principais revistas concorrentes em sua mesa todas as manhãs. Queria seu almoço, sempre uma salada de uma determinada deli, exatamente ao meio-dia. Suas ligações eram priorizadas por uma hierarquia que só ele parecia entender completamente. No final daquele primeiro dia, eu estava exausto, manchado de café e questionando todas as minhas escolhas de vida. Quando o escritório esvaziou e só restávamos eu e Victor, ele finalmente saiu de sua sala. Sr. Williams, venha comigo, ele ordenou, caminhando em direção ao elevador. Segui-o nervosamente até o terraço do edifício. O sol se punha sobre Milão, banhando a cidade em tons dourados.
Seu primeiro dia foi... Ele fez uma pausa. Previsível. Sinto muito pelo café e pelas ligações que transferi errado e... Ele ergueu a mão, me silenciando. Todos cometem erros no primeiro dia. A questão é, você vai aprender com eles? Fiquei surpreso com sua abordagem quase compreensiva. Sim, senhor. Vou fazer melhor amanhã. Victor observou a cidade por um momento. Sabe por que escolhi você, senhor Williams? Não, senhor. Porque você tem algo que não se pode ensinar. Paixão. Ele se virou para me encarar. Seu portfólio mostra isso. Sua determinação em vir até Milão mostra isso. Agora, preciso ver se você tem disciplina para canalizar essa paixão. Nossos olhares se encontraram e, por um segundo, vislumbrei algo além do temido editor-chefe. Um homem que verdadeiramente amava o que fazia. Não vou desapontá-lo, prometi. Um quase sorriso tocou seus lábios. Veremos. Até amanhã, Sr. Williams. Enquanto ele se afastava, senti algo estranho no peito. Uma mistura de admiração, determinação e... algo mais que não consegui identificar. O que eu sabia era que, de alguma forma, precisava provar meu valor para Victor Ellington. O que eu não sabia era como aquela necessidade de aprovação evoluiria para algo muito mais complexo e assustador. Se você está gostando desta história sobre moda, paixão e encontros inesperados, não deixe de acompanhar para descobrir como o relacionamento entre Isaiah e Victor se desenvolve nos próximos capítulos. As semanas seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Aprendi a preparar o café de Victor perfeitamente. Apenas o toque certo de leite de amêndoas, servido na temperatura exata. Aprendi a reconhecer seu humor pelo som de seus passos no corredor. Aprendi que, apesar de sua fachada fria, ele valorizava a honestidade acima de tudo. Não me diga o que acha que quero ouvir, Sr. Williams, ele dizia frequentemente. Diga-me a verdade, por mais desconfortável que seja. Quase um mês após meu primeiro dia, Victor me pediu para acompanhá-lo a um desfile de moda. Era minha primeira saída oficial como seu assistente. Você estará representando a elite, ele disse, examinando meu guarda-roupa limitado com desaprovação. Isso não vai servir. Antes que eu pudesse me sentir completamente mortificado, ele pegou o telefone. Marco, preciso de um terno. Tamanho aproximado do Sr. Williams aqui. Para o desfile desta noite. Ele olhou para mim. Cores? Azul profundo. Respondi instintivamente. Combina com meu tom de pele. Victor arqueou uma sobrancelha, quase impressionado. Azul profundo. 1 hora. Ele desligou. Parece que você aprendeu algo em sua formação, afinal. Naquela noite, vestindo um terno que provavelmente custava mais que 3 meses do meu aluguel, sentei-me ao lado de Victor na primeira fila do desfile da nova coleção de Alessandro Bianchi. O tecido do terno acariciava minha pele como uma promessa do mundo ao qual eu tanto desejava pertencer. Observe como as pessoas reagem, murmurou Victor próximo ao meu ouvido, seu hálito quente em minha pele causando um arrepio inesperado. A moda não é apenas sobre as roupas, mas sobre como elas fazem as pessoas se sentirem. As luzes diminuíram, a música começou e modelos deslizaram pela passarela em criações que mesclavam o tradicional italiano com um futurismo ousado. Observei Victor pelo canto do olho, fascinado por suas microexpressões. Um leve apertar dos lábios para uma peça que desaprovava, um quase imperceptível erguer das sobrancelhas para algo que o surpreendia. O que acha? Ele perguntou subitamente, sem desviar os olhos da passarela. Tecnicamente impressionante, respondi honestamente. Mas falta a alma. As costuras são impecáveis, mas as peças não contam uma história coerente. Victor virou-se ligeiramente para mim, seus olhos azuis intensos encontrando os meus. Continue. É como se Bianchi estivesse tentando agradar a todos ao mesmo tempo. Os tradicionalistas, os vanguardistas, os minimalistas. No final não fica claro quem ele realmente é como designer. Um silêncio se seguiu, e temi ter ido longe demais. Então, para minha surpresa, Victor sorriu. Um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto, suavizando as linhas de expressão ao redor de seus olhos. Exatamente o que pensei, ele disse, voltando sua atenção para o desfile.
Talvez haja esperança para você, Isaiah. Foi a primeira vez que ele usou meu primeiro nome, e senti uma onda de calor se espalhar pelo meu peito. A formalidade havia sido brevemente quebrada, e naquele momento algo mudou entre nós. Após o desfile, fomos a um coquetel exclusivo. Victor me apresentou a designers lendários, fotógrafos renomados e modelos famosas. Em vez de me deixar de lado como um mero assistente, ele frequentemente pedia minha opinião, para surpresa dos presentes. E minha. Quando a noite chegou ao fim e entramos em seu carro com o motorista, Victor parecia pensativo. Você se saiu bem esta noite, ele disse finalmente. Tem bom olho e não tem medo de expressar sua opinião. Qualidades raras neste meio. Obrigado, respondi, sentindo-me estranhamente vulnerável sob seu elogio. Amanhã, ele continuou, quero que você revise alguns portfólios de fotógrafos para a edição de outono. Confio no seu instinto. O carro parou em frente ao meu modesto prédio de apartamentos, e antes que eu pudesse agradecer novamente, Victor fez algo totalmente inesperado. Ele estendeu a mão e ajustou levemente a lapela do meu terno. Fique com ele, disse, referindo-se ao terno. Combina com você. Seus dedos roçaram brevemente meu peito e senti meu coração acelerar. O toque, por mais casual que fosse, enviou uma corrente elétrica por todo o meu corpo. Boa noite, Isaiah, ele disse suavemente. Boa noite, Victor, respondi, testando seu nome em meus lábios pela primeira vez. Quando entrei em meu apartamento, me olhei no espelho. O terno elegante, o rubor em minhas bochechas, o brilho em meus olhos. O homem que me olhava de volta parecia diferente. Não apenas pelo terno de grife, mas por algo mais profundo, mais intangível. Estava me apaixonando por Victor Ellington, e isso me aterrorizava completamente. As semanas seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas inegável, em minha relação com Victor. As barreiras formais começaram a se dissolver. Ele me chamava pelo primeiro nome com mais frequência. Passávamos horas discutindo layouts e editoriais. E ocasionalmente jantávamos juntos quando trabalhávamos até tarde. Cada momento em sua presença era uma agonia doce. Eu me pegava observando suas mãos enquanto ele folheava fotos, imaginando como seria senti-las em minha pele. Gravava mentalmente o som de sua risada rara, como um colecionador guardando uma joia preciosa. Uma noite, enquanto todos já haviam saído do escritório, Victor me chamou em sua sala. Ele havia afrouxado a gravata e desabotoado o primeiro botão da camisa, um raro sinal de relaxamento. Sente-se, Isaiah, ele disse, indicando o sofá em vez da cadeira formal diante de sua mesa. Ele serviu 2 taças de vinho tinto de uma garrafa cara. Celebramos a conclusão da edição de setembro. A elite, brindei, tentando manter a compostura enquanto ele se sentava ao meu lado, mais próximo do que o necessário. A sua contribuição para esta edição, ele corrigiu. Suas ideias para o editorial principal foram inspiradoras. O elogio me aqueceu mais que o vinho. Victor raramente distribuía aprovações, e cada palavra positiva dele era um tesouro. Obrigado por me dar a chance de contribuir, respondi. Significa muito para mim. Victor me estudou por um momento, seus olhos azuis penetrantes no crepúsculo do escritório. Você é diferente, Isaiah. Tem talento bruto, sim, mas também uma perspectiva única. Uma autenticidade que é rara neste mundo de falsidades e fachadas. Ele estava perigosamente próximo agora, e pude sentir seu perfume, notas de bergamota, cedro e algo exclusivamente Victor. Conheci centenas de pessoas talentosas, continuou ele, sua voz mais suave, mas poucas com sua combinação de talento e coração. Meu próprio coração batia tão forte que tinha certeza que ele podia ouvi-lo. Quando Victor ergueu a mão e tocou levemente meu rosto, pensei que poderia desmaiar. Victor, sussurrei, incerto se estava protestando ou implorando. Diga-me para parar, ele murmurou, seus lábios a centímetros dos meus. E eu pararei. Mas eu não conseguia falar, não conseguia respirar, e certamente não queria que ele parasse. Quando seus lábios finalmente encontraram os meus,
Foi como se uma tempestade que vinha se formando por semanas finalmente explodisse. Seu beijo era exatamente como ele, controlado, mas intenso, refinado, mas apaixonado. Minhas mãos encontraram seu peito, sentindo seu coração bater tão freneticamente quanto o meu. Por um momento, tudo desapareceu. A elite, nossas posições, a diferença de idade, o mundo inteiro. Éramos apenas dois homens cedendo a uma atração que havia se tornado impossível de negar. Então, tão abruptamente quanto havia começado, ele se afastou. Vi algo em seus olhos que nunca havia visto antes. Vulnerabilidade. Isso foi... Ele começou. Então parou, passando a mão pelos cabelos perfeitamente arrumados, desalinhando-os pela primeira vez desde que o conheci. Isso foi um erro. As palavras me atingiram como um tapa. Um erro? Victor se levantou, virando-se para a janela de costas para mim. Você trabalha para mim, Isaiah. Isso é complicado. Levantei-me também. Confusão e mágoa se misturando dentro de mim. É só isso? Uma complicação profissional? Há mais. Ele disse, sua voz tensa. Muito mais. Minha posição, minha reputação, sua carreira. Não me importo com nada disso. Interrompi, uma ousadia que jamais teria mostrado semanas atrás. Victor se virou, seu rosto uma máscara de controle novamente. Bem, deveria se importar. Ambos deveríamos. Ele caminhou até sua mesa, criando deliberadamente distância entre nós. Esqueça que isso aconteceu. É melhor assim. Senti raiva borbulhando dentro de mim. Você me beija assim e depois pede para eu esquecer? Como se fosse tão simples. Isaiah. Não, interrompi novamente. Não finja que não sentiu nada, que não há nada entre nós. Victor fechou os olhos brevemente como se estivesse em dor. O que sinto ou não sinto é irrelevante. Há realidades que não podemos ignorar. Covarde! Sussurrei, antes que pudesse me conter. Seus olhos se abriram, surpresos e feridos. Por um momento pensei que ele fosse gritar comigo, me demitir ali mesmo. Em vez disso, ele falou suavemente. Talvez você esteja certo. Talvez eu seja um covarde. Mas aprendi da maneira mais difícil que algumas linhas, uma vez cruzadas, não permitem retorno. Havia tanta dor em sua voz que minha raiva se dissipou instantaneamente. Queria atravessar a sala, tomar seu rosto entre minhas mãos e prometer que encontraríamos uma solução. Mas algo em sua postura me impediu. É melhor você ir, ele disse, sua voz recuperando sua formalidade habitual. Nos vemos amanhã, Sr. Williams. O uso do meu sobrenome foi como uma porta se fechando. Saí de seu escritório sentindo-me vazio e confuso. Naquela noite, não consegui dormir. Revivi nosso beijo inúmeras vezes, tentando entender o que havia acontecido, o que havia mudado. Parte de mim queria renunciar, fugir de volta para Detroit e esquecer Victor Ellington. Mas uma parte maior, a parte que ainda sentia o fantasma de seus lábios nos meus, sabia que eu não iria a lugar algum. Os dias seguintes foram carregados de tensão. Victor manteve nossa interação estritamente profissional, sempre garantindo que nunca estivéssemos sozinhos. Percebi que ele deliberadamente agendava compromissos separados para nós, enviando Lúcia comigo para tarefas que normalmente faríamos juntos. Se os outros funcionários notaram algo, foram discretos o suficiente para não comentar. Lucia me lançava olhares curiosos ocasionalmente, mas nunca perguntou diretamente. Uma semana após o beijo, recebi um e-mail que mudaria tudo. Lorenzo Moretti, fundador de uma promissora marca de moda sustentável, queria me encontrar. Ele havia visto minhas contribuições para a última edição da Elite, devidamente creditadas por Victor para minha surpresa, e estava interessado em minhas ideias para sua nova coleção. Era uma oportunidade incrível, exatamente o tipo de reconhecimento com o qual eu sonhava quando vim para Milão. Mas havia um problema. Lorenzo era o principal concorrente de Victor por um importante prêmio da indústria, e os dois tinham um histórico de animosidade. Aceitei o encontro convencendo-me de que era apenas um almoço profissional, nada antiético. Afinal, Victor havia efetivamente recuado, colocando uma barreira entre nós. Por que eu deveria recusar uma oportunidade por lealdade a alguém que me rejeitou? O restaurante que Lorenzo escolheu era elegante, mas discreto,
escondido em uma rua tranquila, longe da sede da elite. Ele era mais jovem do que eu esperava, talvez apenas 10 anos mais velho que eu, com um charme italiano efervescente que contrastava fortemente com a reserva britânica de Victor. Isaiah Williams, ele sorriu, apertando minha mão com entusiasmo. Um prazer finalmente conhecê-lo. Suas ideias para o editorial Renascimento Urbano foram brilhantes. Obrigado, respondi, surpreso pelo reconhecimento específico. Admiro muito seu trabalho com materiais sustentáveis. O almoço foi agradável e estimulante. Lorenzo falou apaixonadamente sobre sua visão para o futuro da moda, e encontrei-me envolvido na conversa, trocando ideias e conceitos. Ele era um bom ouvinte e parecia genuinamente interessado em minhas opiniões. Para ser honesto, disse Lorenzo enquanto saboreávamos sobremesas, convidei você aqui com um propósito específico. Estou montando uma equipe criativa para um novo projeto e quero você nela. Quase engasguei com o meu tiramisu. Perdão? Um trabalho, Isaiah. Diretor criativo assistente. Salário melhor do que o que a elite paga, tenho certeza. E crédito real pelo seu trabalho. Não mais ser a sombra de Victor Ellington. Minha mente girava. Era uma proposta tentadora. Um papel criativo de verdade, não apenas um assistente. É uma oferta muito generosa, respondi cuidadosamente. Mas estou comprometido com a elite no momento. Lorenzo sorriu, quase condescendente. Lealdade. Admirável. Mas Victor tem uma reputação, você sabe. Ele usa pessoas talentosas, extrai suas melhores ideias e raramente permite que brilhem por conta própria. As palavras tocaram um nervo exposto. Ele creditou meu trabalho na última edição, argumentei. Uma anomalia, garanto. Pergunte a qualquer um de seus ex-assistentes. Lorenzo se inclinou para a frente. Há outra coisa. Para a próxima edição da Elite, ouvi que Victor está planejando um grande editorial sobre sustentabilidade. Congelei. Era verdade. Estávamos trabalhando em um extenso artigo sobre inovações em moda sustentável, mas era informação confidencial. Não sei do que você está falando, menti. Não precisa fingir, Isaiah. A indústria tem poucos segredos. Lorenzo tirou um tablet da pasta. O que me interessa é isso. Ele mostrou imagens de desenhos. Meus desenhos. Esboços conceituais que eu havia criado para o editorial sustentável, que havia compartilhado apenas com Victor. Como você conseguiu isso? Perguntei, sentindo-me violado. Tenho meus recursos, respondeu Lorenzo vagamente. O importante é que seu trabalho é extraordinário, e Victor vai diluí-lo, filtrá-lo através de sua visão conservadora. Comigo, você teria liberdade criativa total. Preciso pensar sobre isso. Respondi automaticamente, minha mente ainda processando a traição. Como Lorenzo tinha acesso aos meus desenhos? Quem na elite estava vazando informações? Claro, sorriu Lorenzo, deslizando um cartão pela mesa. Você tem uma semana. Depois disso, preciso seguir em frente. Voltei para o escritório sentindo-me nauseado. Parte de mim estava furiosamente tentada pela oferta de Lorenzo. Reconhecimento, um título melhor, liberdade criativa. Mas outra parte se sentia desconfortável com todo o encontro, especialmente com o misterioso acesso aos meus desenhos. Quando saí do elevador, dei de cara com Victor, que parecia estar saindo para um compromisso. Sr. Williams, ele disse formalmente, então notou minha expressão. Está tudo bem? Queria confrontá-lo, perguntar se ele havia compartilhado meus desenhos, mas meu instinto me disse para esperar, investigar mais. Tudo ótimo, menti. Apenas um almoço prolongado. Seus olhos penetrantes pareciam ver através da minha mentira. Por um momento pensei que ele fosse questionar, mas então seu telefone tocou. Preciso atender, ele disse, afastando-se. Aquele relatório sobre as tendências de Paris estará em minha mesa hoje? Sim, senhor, respondi automaticamente. Enquanto o observava caminhar para longe, uma sensação de desespero se abateu sobre mim. Em poucas semanas, Victor Ellington havia se tornado o centro do meu universo, e agora eu estava considerando traí-lo, profissional e emocionalmente. O que começara como um sonho de carreira havia se transformado em um pesadelo de lealdades divididas e desejos impossíveis. E o pior de tudo, não importava qual caminho eu escolhesse, alguém sairia ferido.
Provavelmente eu. Passei os dias seguintes em um estado de agitação interna. Cada vez que Victor entrava na sala, meu coração acelerava, parcialmente por atração, parcialmente por culpa. O cartão de Lorenzo parecia queimar em meu bolso, um lembrete constante da escolha que eu precisava fazer. Numa tentativa de descobrir quem havia vazado meus desenhos, comecei a prestar mais atenção aos movimentos no escritório. Notei Bianca, a assistente sênior, frequentemente entrando na sala de Victor quando ele estava ausente. Em uma dessas ocasiões, deixei meu computador desbloqueado propositalmente, com alguns novos esboços claramente visíveis na tela. 2 horas depois, recebi um SMS de Lorenzo. Adorei os novos designs, especialmente o conceito da jaqueta reciclável. Meu sangue gelou. A jaqueta reciclável era exatamente o que eu havia deixado visível. Bianca estava vazando informações para Lorenzo. Não conseguia entender suas motivações. Dinheiro? Vingança por alguma ofensa passada de Victor? Mas agora eu tinha minha resposta. A questão era: o que fazer com essa informação? Minha oportunidade veio naquela noite, quando Victor me pediu para ficar até tarde para finalizar a programação da próxima sessão de fotos. Isaiah, disse ele suavemente quando estávamos sozinhos no escritório. Você tem estado distante esta semana. Seu tom me pegou de surpresa. Era quase preocupado? Depois de dias de formalidade rígida, essa suavidade repentina abriu uma brecha em minhas defesas. Tenho muito em mente, respondi vagamente. Victor me estudou, seus olhos azuis incrivelmente perceptivos. Isso tem a ver com o nosso incidente? Porque se você estiver desconfortável trabalhando comigo, não é isso. Interrompi. Então, tomando uma decisão repentina. É sobre Lorenzo Moretti. Victor ficou imediatamente tenso. Moretti? O que tem ele? Ele me ofereceu um emprego. Decidi ser completamente honesto. Diretor criativo assistente. Vi uma série de emoções cruzarem o rosto de Victor. Surpresa, compreensão e, finalmente, algo que parecia quase como dor. Entendo, ele disse formalmente. É uma boa oportunidade. Quando você parte, sua rápida aceitação, sem luta, sem argumentos, me feriu profundamente. Não disse que aceitei. Minha voz saiu mais dura do que pretendia. Mas você vai, respondeu Victor virando-se para a janela. É o movimento lógico para sua carreira. Há mais, continuei. Lorenzo tem acesso aos meus desenhos para o editorial de sustentabilidade, desenhos que compartilhei apenas com você. Hesitei. Então acrescentei. Descobri que Bianca está vazando informações para ele. Victor se virou abruptamente. Você tem certeza? Expliquei minha pequena armadilha. Em vez de ficar furioso como eu esperava, Victor pareceu desinflado. Ele se sentou pesadamente em sua cadeira. Victor? Perguntei, preocupado com sua reação. Por quanto tempo? Ele murmurou, mais para si mesmo do que para mim. Quanto ela tem enviado para ele? Os números da circulação? As negociações com anunciantes? Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto raro de perturbação. Isso explica muito. Observei-o confuso. Havia algo mais acontecendo aqui? Algo além de simples espionagem corporativa. Que foi? Perguntou Victor, notando meu olhar. Pensei que você estaria mais furioso. Sobre Bianca. Victor soltou uma risada curta, sem humor. Oh, estou furioso, mas não estou surpreso. Lorenzo e eu temos uma história. Que tipo de história? Victor hesitou, então fez um gesto para que eu me sentasse. Você merece saber se está considerando trabalhar para ele. Assim que me sentei, Victor abriu uma gaveta e tirou uma garrafa de uísque e 2 copos. Serviu uma dose generosa em cada um e me entregou um. Lorenzo e eu fomos amantes. Ele disse simplesmente, os olhos fixos em seu copo. Há muitos anos atrás, quando ele ainda estava começando e eu já era editor-chefe da Elite. A revelação me atingiu como um soco. Senti uma onda de ciúmes irracional, seguida imediatamente por uma curiosidade intensa. O que aconteceu? Perguntei, tentando manter minha voz neutra. Victor tomou um longo gole de uísque antes de responder. Lorenzo era ambicioso, sempre foi. No início, pensei que seu interesse em mim fosse genuíno. Ele sorriu tristemente.
Descobri mais tarde que ele estava usando nosso relacionamento para acessar contatos, designers, ideias para sua marca emergente. Ele roubou de você, conclui, as peças se encaixando. Não apenas isso, ele usou informações confidenciais para sabotar um grande acordo que eu estava negociando. Quando o confrontei, ele não negou. Disse que eu deveria entender. Negócios são negócios. Victor encontrou meu olhar. Ele destruirá sua carreira sem pensar duas vezes, Isaiah, se isso beneficiá-lo. É como ele opera. Sentei-me em silêncio, absorvendo tudo. Por que está me contando isso? Não está preocupado que eu possa usar essa informação contra você? Victor sorriu tristemente. Não tenho mais nada a esconder. Além disso, conheço seu caráter, Isaiah. É por isso que... Ele parou, tomando outro gole. Por isso que o quê? Por isso que me afastei. Ele admitiu suavemente. Depois do nosso momento, você tem tanto potencial, tanta paixão. Não queria que minha complicação pessoal interferisse em seu futuro. A confissão me deixou sem palavras. Todo esse tempo, pensei que Victor estava me rejeitando porque não se importava o suficiente. Na realidade, ele estava tentando me proteger de si mesmo, de sua história com Lorenzo, das complicações que nosso relacionamento poderia trazer. E se eu não quiser ser protegido? Perguntei, minha voz baixa, mas firme. E se eu quiser tomar minhas próprias decisões sobre quem vale a pena arriscar? Victor me olhou, vulnerabilidade inundando seus olhos normalmente guardiões. Isaiah, não vou trabalhar para Lorenzo, declarei. Nunca tive intenção de aceitar. Só queria saber quem estava vazando informações. Um vislumbre de esperança iluminou o rosto de Victor, rapidamente mascarado. Você não deve tomar decisões de carreira baseadas em... seja lá o que existe entre nós. Levantei-me e caminhei até ele sem mais hesitação. Essa não é a única razão, disse, parando diante de sua cadeira. Não quero trabalhar para alguém que constrói seu sucesso roubando dos outros. Quero aprender, criar, colaborar com alguém que respeite meu trabalho o suficiente para me dar crédito por ele. Victor se levantou lentamente, ficando perigosamente próximo. E o resto? As complicações? Os riscos? Algumas coisas valem o risco, respondi, sustentando seu olhar. Alguns sentimentos são fortes demais para serem ignorados, não importa o quão inconvenientes sejam. Por um longo momento ficamos ali, no limiar de algo que ambos temíamos e desejávamos. Então, com uma suavidade que contrastava com sua habitual presença dominante, Victor ergueu a mão e tocou meu rosto. Tive tanto medo, ele confessou, sua voz quase um sussurro, de me magoar novamente, de magoar você. Não sou Lorenzo, respondi, cobrindo sua mão com a minha. E você não é o mesmo homem que ele feriu. Quando nos beijamos dessa vez, não havia surpresa, apenas um profundo sentimento de inevitabilidade, como se todos os caminhos em nossas vidas tivessem nos conduzido a este momento, a este beijo, a esta rendição mútua. A manhã seguinte trouxe consigo uma nova realidade. Victor convocou Bianca para uma reunião privada, e quando ela saiu de seu escritório uma hora depois, estava pálida e visivelmente abalada. Ela limpou sua mesa em silêncio e partiu sem se despedir de ninguém. Ninguém perguntou o que havia acontecido. Na elite, as pessoas aprendiam a não fazer perguntas. Victor não mencionou o incidente, nem nossa conversa íntima da noite anterior. Voltamos ao trabalho como se nada tivesse mudado, embora tudo tivesse. Mas havia sutis diferenças. A forma como seus dedos roçavam os meus quando eu lhe entregava documentos, o modo como seus olhos permaneciam nos meus, um momento além do necessário durante reuniões. As mensagens de texto tardias. Ainda acordado? Pensando em você. O editorial ficaria melhor com aquela sua ideia. Decidimos manter nosso relacionamento em segredo, não por vergonha, mas por profissionalismo. A elite era um ambiente competitivo, e nenhum de nós queria dar munição para aqueles que poderiam questionar minha rápida ascensão ou a integridade editorial de Victor. Nossas noites, porém, eram nossas. Às vezes, jantávamos em pequenos restaurantes nas periferias de Milão, onde ninguém nos reconheceria.
Outras vezes, ficávamos em seu apartamento elegante, ou no meu muito mais modesto, cozinhando juntos, discutindo moda, arte, literatura, ou simplesmente existindo no conforto da presença um do outro. Uma noite, enquanto estávamos deitados em sua cama, envoltos em lençóis de algodão egípcio, Victor traçou padrões preguiçosos em meu peito. Você nunca me perguntou por que escolhi você, ele disse suavemente. Entre todos os candidatos para o cargo de assistente, virei-me para encará-lo intrigado. Pensei que fosse pelo meu portfólio. Você disse que mostrava paixão. Victor sorriu, seus dedos agora acariciando meu rosto. Sim, mas havia algo mais. Algo em seus olhos quando falou sobre transformar a moda em algo acessível para pessoas comuns, sobre criar beleza que não excluísse ninguém. Lembro disso. Sorri. Você pareceu quase ofendido na hora. Não ofendido. Lembrado. Victor hesitou. Lembrado de quem eu costumava ser, antes que este mundo me transformasse em alguém cínico e cauteloso. Você me fez lembrar porque me apaixonei pela moda em primeiro lugar. Beijei sua palma, profundamente tocado. E por que foi? Porque a moda, em sua expressão mais pura, é democrática. Todos nós nos vestimos. Todos nós usamos roupas para contar histórias sobre quem somos, quem queremos ser. Seus olhos brilhavam com uma paixão raramente revelada. Ao longo do caminho, esqueci disso. Fiquei tão absorvido pelo negócio, pela exclusividade, pelo elitismo. Nunca é tarde para redescobrir, murmurei, puxando-o para mais perto. Você me redescobriu, ele respondeu, seus lábios encontrando os meus. Você me trouxe de volta. Aquela noite marcou uma mudança em nossa relação, de uma atração apaixonada para algo mais profundo, mais duradouro. Trocamos não apenas corpos, mas visões, sonhos, medos. Victor me contou sobre sua infância na Inglaterra, filho de um alfaiate que nunca aceitou sua sexualidade. Compartilhei histórias sobre minha avó, que me ensinou a costurar e me encorajou a seguir meus sonhos quando todos os outros duvidavam. Em nossos momentos mais íntimos, todas as barreiras desapareciam. Idade, posição, experiência. Éramos apenas dois homens que haviam encontrado algo raro e precioso um no outro. Mas o mundo externo não permaneceria afastado para sempre. 2 semanas após a demissão de Bianca, a Elite realizou sua gala anual, um evento que reunia a elite da indústria da moda. Como assistente pessoal de Victor, minha presença era esperada, embora normalmente eu permanecesse nos bastidores, garantindo que tudo corresse perfeitamente. Este ano, porém, Victor tinha outros planos. Quero que você esteja ao meu lado esta noite, ele disse enquanto revisávamos os preparativos finais. Não como meu assistente, mas como meu convidado. Olhei para ele surpreso. Você tem certeza? As pessoas vão falar. Deixe que falem, respondeu, com uma determinação que não admitia argumentos. Estou cansado de esconder a pessoa que tem sido instrumental para o sucesso da revista nos últimos meses. Victor, hesitei. Não é tão simples. As pessoas vão assumir coisas sobre nós, sobre como obtive minha posição. Sua expressão suavizou. Você está preocupado com sua reputação. Eu entendo. Não é isso, protestei. Estou preocupado com a sua, com a revista. Victor segurou minhas mãos. Um gesto raro de afeto físico no ambiente de trabalho. Isaia, em algum momento precisamos decidir o que é mais importante, o que os outros pensam ou sermos fiéis a nós mesmos. Engoli em seco, tocado por sua disposição de arriscar tanto por mim. Por nós. Ok, concordei finalmente. Mas se isso afetar negativamente a elite, então lidaremos com isso juntos. Ele concluiu. Naquela noite, vesti o smoking que Victor havia escolhido para mim. Um design moderno, em um tom profundo de verde que complementava minha pele. Quando me olhei no espelho, mal reconheci o jovem designer inseguro que havia chegado a Milão meses atrás. A gala estava deslumbrante. Luzes suaves iluminando o histórico Palazzo Serbelloni. Flores brancas adornando cada superfície. A elite da moda italiana e internacional reunida em seus melhores trajes. Enquanto entrava ao lado de Victor, senti todos os olhos se voltando para nós.
Victor colocou uma mão gentilmente em minhas costas, guiando-me para o salão principal. O gesto, embora discreto, era inequivocamente íntimo e intencional. Victor! Isaia! Uma voz familiar nos chamou. Lorenzo Moretti aproximou-se, impecavelmente vestido em um terno branco. Seu sorriso era cordial, mas seus olhos estavam calculistas. Que surpresa agradável ver vocês dois tão próximos. Lorenzo! Respondeu Victor friamente. Parece que suas táticas recentes foram frustradas. Que pena! O sorriso de Lorenzo vacilou por um instante. Não sei do que você está falando. Tenho certeza que não, disse Victor, sua voz calma, mas cortante. Imagino que você também não soubesse que seu espião na minha equipe estava vendendo informações para nossos concorrentes, não apenas para você. A face de Lorenzo empalideceu ligeiramente. Estou aqui para celebrar a moda, Victor, não para trocar acusações. Que coincidência, sorriu Victor. Eu também, com meu talentoso colaborador Isaia. Ele enfatizou a palavra colaborador, deixando claro meu status elevado. Lorenzo olhou para mim, sua expressão agora genuinamente curiosa. Você tomou sua decisão, então? Tomei, respondi firmemente. Escolhi integridade e criatividade genuína sobre oportunismo. Lorenzo absorveu o golpe com um sorriso tenso. Espero que não se arrependa de amarrar seu futuro ao passado. Ele olhou significativamente para Victor. O que Victor e eu construímos não é sobre passado ou futuro, respondi, encontrando confiança em minha voz. É sobre criar algo autêntico, algo que dure. Victor apertou levemente minha cintura, um gesto silencioso de aprovação e apoio. Lorenzo percebeu, seus olhos estreitando-se. Vocês dois... Ele começou, então riu baixinho. Bem, isso explica muita coisa. Tenha cuidado, Isaia. Pergunte a ele o que acontece com seus amantes quando eles deixam de ser úteis. Antes que eu pudesse responder, Victor deu um passo à frente. Isso é suficiente, Lorenzo. Isaia não é você. E eu não sou o mesmo homem que você manipulou anos atrás. A tensão entre eles era palpável, anos de mágoa e traição cristalizados naquele momento. Finalmente, Lorenzo recuou. Bem, desejo sorte a ambos. Vocês vão precisar. Com um aceno condescendente, ele se afastou para se juntar a outro grupo. Você está bem? Perguntou Victor quando estávamos sozinhos novamente. Estou, assegurei, embora meu coração ainda estivesse acelerado. Ele realmente te magoou, não foi? Victor olhou na direção em que Lorenzo havia partido. Sim, mas se não fosse por ele, talvez eu nunca tivesse aprendido a valorizar alguém como você quando você aparecesse em minha vida. A noite continuou, e gradualmente os olhares e sussurros diminuíram. Victor me apresentou a lendários designers e influenciadores como a visão criativa por trás de nossos editoriais mais recentes. Para minha surpresa, muitos já conheciam meu trabalho e ofereceram elogios sinceros. Em determinado momento, o editor-chefe da Vogue italiana se aproximou de nós. Victor, você está guardando tesouros. Ela sorriu olhando para mim. Este jovem tem um olhar único. Você deve estar orgulhoso de tê-lo descoberto. Isabela, respondeu Victor. Não posso levar o crédito pela incrível criatividade de Isaia. Ele veio até mim já brilhando. Eu apenas dei a ele uma plataforma. Suas palavras me aqueceram profundamente. Era a primeira vez que ele reconhecia publicamente meu valor de forma tão clara e generosa. Mais tarde naquela noite, enquanto dançávamos lentamente em um canto menos iluminado do salão, senti que havíamos cruzado um limiar. Sabe o que é engraçado? Murmurei contra seu pescoço. Quando cheguei a Milão, sonhava em ver meu nome nas páginas da Elite. Agora percebo que não é sobre reconhecimento, é sobre criar algo em que acredito, com alguém que entende minha visão. Victor afastou-se ligeiramente para olhar em meus olhos, seu rosto extraordinariamente aberto e vulnerável. Você me transformou, Isaia. Sabia que era talentoso desde o primeiro dia, mas não esperava que você... Ele hesitou, as palavras não vindo facilmente para um homem acostumado a guardar seus sentimentos. Que eu o quê? Encorajei suavemente. Que você me ensinaria a acreditar novamente, na beleza, na honestidade, no amor. A última palavra pairou entre nós.
carregada de significado. Meu coração disparou. Era a primeira vez que qualquer um de nós se aproximava de nomear o que havia crescido entre nós. Amor, repeti, mal ousando respirar. Victor traçou minha bochecha com dedos suaves. Assustador, não é? Depois de todos esses anos construindo muros, protegendo-me, você simplesmente entrou, como se sempre houvesse um espaço esperando por você. Lágrimas queimaram em meus olhos. Não é assustador, sussurrei. É a coisa mais natural do mundo. Naquele momento, cercados pela elite da moda italiana, mas completamente absortos um no outro, selamos nossa verdade com um beijo. Não um beijo escondido em um escritório vazio ou atrás de portas fechadas, mas um beijo testemunhado por todos. Uma declaração. As consequências viriam, é claro. Haveria ajustes na elite, conversas difíceis, políticas a estabelecer. Alguns questionariam meu mérito, outros levantariam sobrancelhas para nossa diferença de idade. Lorenzo certamente tentaria usar nosso relacionamento contra nós. Mas naquela noite, enquanto dançávamos sob os lustres centenários de um palácio italiano, nada disso importava. O que importava era a certeza que havíamos encontrado um no outro. A certeza de que, às vezes, os tecidos mais improváveis podem criar o padrão mais belo e os desejos mais inesperados podem levar ao amor mais verdadeiro. 1 ano depois, o ateliê estava banhado pela luz dourada do entardecer milanês. Espalhados pelo espaço amplo estavam tecidos, desenhos, fotografias, o caos criativo que precede uma grande coleção. Victor ajustou seus óculos de leitura, examinando criticamente o vestido no manequim central. O caimento ainda não está perfeito, ele murmurou. É porque ainda estamos usando o tecido errado, respondi, aproximando-me com uma amostra diferente em mãos. Precisamos de algo com mais movimento, mais vida. Ele sorriu, aquele sorriso raro e precioso que agora eu via com mais frequência. É por isso que precisamos de sua visão, diretor criativo Williams. Meu novo título na elite ainda soava estranho. Uma mudança radical de assistente para diretor criativo em apenas 1 ano. Mas depois que nosso editorial conjunto sobre moda sustentável ganhou aclamação internacional e um prestigioso prêmio, Victor havia insistido que eu assumisse um papel mais proeminente. A elite precisa se renovar, ele havia argumentado. E você é exatamente a renovação que precisamos. Agora, trabalhávamos lado a lado. Não mais chefe e assistente, mas parceiros criativos e na vida. Nossa primeira coleção conjunta seria lançada no mês seguinte. Uma linha sustentável e inclusiva que desafiava os padrões tradicionais da indústria. Está nervoso sobre amanhã? Perguntou Victor, referindo-se à nossa primeira entrevista conjunta para a Vogue, onde falaríamos abertamente sobre nossa parceria profissional e pessoal. Um pouco, admiti, ajustando o drapeado do vestido. Mas também estou empolgado. É hora do mundo da moda ver que inclusividade não é apenas sobre quem aparece nas fotos, mas também sobre quem toma as decisões criativas. Victor me puxou para seus braços, ainda me surpreendendo com esses gestos espontâneos de afeto. Eles não estão prontos para você, ele sorriu, orgulhoso. Para nós. Então vamos fazer com que fiquem, respondi, enlaçando meus braços em seu pescoço. Quando seus lábios encontraram os meus, senti a mesma eletricidade do nosso primeiro beijo, agora temperada com a profundidade de conhecimento e confiança que havíamos construído. Naquele ateliê em Milão, entre tecidos e desenhos, entre o passado da moda e seu futuro, havíamos encontrado nossa própria história. Uma história de riscos e vulnerabilidade, de crescimento e transformação. Uma história tecida com os fios mais fortes de todos, paixão e verdade, criatividade e amor. Enquanto a noite caía sobre a cidade, continuamos trabalhando lado a lado. 2 homens unidos, não apenas pelo romance, mas pela visão compartilhada de um mundo onde a beleza seria acessível a todos, onde as barreiras entre pessoas e culturas seriam desfeitas como costuras antigas, substituídas por conexões mais fortes e mais verdadeiras. E pensar que tudo começou com um café derramado e um editor-chefe impossível de agradar. Fim.
Se você se emocionou com a história de Isaías e Victor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Qual foi sua parte favorita desta jornada de amor, moda e autodescoberta em Milão?